Deus bom, Senhor, te adoramos nessa noite. Nós reconhecemos, Pai, que somos nada sem Ti. Pai, eu reconheço que eu sou vazio sem Ti, sem a Tua presença, Pai, sem o Teu amor. Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Que essa noite seja para a honra e glória do Teu nome. Que cada palavra que nós falarmos aqui, cada mão estendida, seja para adorar ao Senhor, somente o Senhor. Recebe, Deus, a adoração da Tua igreja. Recebe o que é Teu por direito. Venha ministrar o nosso coração. Pai, que nessa noite a gente possa sair daqui mais conscientes, consciente do Teu amor por nós, consciente de quem nós somos em Ti. Nós possamos sair daqui mais motivados, Deus, em buscar o Senhor, em estar na Tua presença. Que a gente possa, Deus, sair daqui motivado a nos aproximarmos mais de Ti, a buscarmos mais o Senhor, a não andarmos mais distante de Ti, Senhor. Espírito Santo, nós somos dependentes do Senhor. Pai, eu sou dependente de Ti. Nada do que eu falar, nada do que eu fizer sem o Senhor frutifica. Por isso eu peço pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, vem ministrar o nosso coração nessa noite. Que todas as fortalezas da nossa mente sejam quebradas, em nome de Jesus. Tudo que pode nos atrapalhar, nos impedir de receber a Tua palavra, Pai, seja quebrado nesse momento. Que a nossa mente, o nosso coração estejam tranquilos. Tira toda a preocupação, ansiedade, angústia de nós. Que a gente possa, Pai, entender aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Em nome de Jesus, obrigado, Senhor. Amém. Bem, igreja. Pode aplaudir o Senhor. Pode sentar, por favor. Boa noite, igreja. Graça e paz. Bem? Glória a Deus. Fazia tempo que eu não estava aqui. Desde antes de tudo isso começar. E quero dizer que fico alegre em estar aqui. Mas ao mesmo tempo a gente vive um tempo diferente, né? Nós vivemos um momento diferente. Mas existe uma palavra lá em Romanos capítulo 8, que fala assim, ó: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Irmãos, é um momento diferente que nós passamos. Porém, eu posso dizer assim que nós podemos, mesmo em meio às dificuldades, tirar alguma coisa de proveito, né? Geralmente, nas nossas dificuldades, o que nós fazemos? Nós vamos buscar ajuda, vamos buscar alguma coisa. Deus é a nossa ajuda. Davi fala assim, né? Olhe para os montes, de onde virá o socorro vem do Senhor.
A gente vive um momento diferente, um tempo diferente, não só aqui na nossa cidade, mas no nosso país, no mundo. Mas nada disso pode nos separar do amor de Deus. Nada disso pode impedir a mim, impedir a você de andarmos com Deus. Nada do que aconteça pode nos impedir de crescer em Deus. Então esse momento, por mais difícil que seja, por mais diferente que seja, a adaptação é bem diferente olhar aqui, né? É a primeira vez que eu vejo desde a pandemia aqui, ó, essa parte de cima, ao vivo, é bem diferente. A gente via muito mais pessoas, muito mais cadeiras, mas mesmo assim, essa adaptação sendo difícil, nada pode nos separar de Deus. Amém? Quero agradecer a todos os visitantes aqui hoje. Se tem alguém que não me conhece, né, meu nome é Rafael, sou discípulo do pastor. Faz algum tempo que eu não ministro, como a gente estava falando aqui, mas sempre agradeço a Deus por poder estar aqui, sempre agradeço a Deus por poder estar compartilhando com vocês algo, porque toda vez que eu vou ministrar algo, é porque Deus me ministrou antes. Toda vez que eu vou falar, passar algo para vocês, passar algo para a igreja, é porque Deus já falou comigo, Deus já fala com a gente. E nada do que eu falar aqui eu estou isento, nada. Todos somos discípulos tentando crescer, tentando nos aperfeiçoar. Vamos ler uma palavra lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 27. A gente vai ler alguns textos, né, ao longo. Diz assim: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Nós cremos num Deus que fez os céus e a terra, criou o universo. Nós cremos num Deus que é soberano em tudo. Nós cremos num Deus que criou cada um de nós, cada ser humano existente. Amém? E Deus nos deu muita capacidade, né? Deus nos deu muita capacidade do ser humano. Tanto é que o ser humano, ele já criou muitas coisas também. Se você olhar aqui, ó, tá todo mundo me ouvindo bem, amém? Por causa de uma invenção, de uma criação humana, não é? É o microfone, são as caixas de som. Você está sentado aí numa invenção, numa criação. Isso aqui, hoje em dia, é difícil achar alguém que viva sem isso, né? O homem inventou muitas coisas, criou muitas coisas. Já pensou a tua cozinha sem um fogão? Já pensou a tua cozinha sem uma geladeira? Como aqui em Antonina não faz calor, não ia ter problema, né? Ninguém toma água gelada aqui, nada. Já pensou o teu banheiro sem um chuveiro, com água quentinha, sem um vaso sanitário? Já pensou nisso? Já pensou a tua sala sem uma TV? Já pensou como seria a nossa vida sem um carro? Tantas coisas, irmãos. Já pensou como seria aqui sem essas lâmpadas? Sem tudo isso que o homem criou? Tudo isso que o homem inventou? O homem criou muitas coisas. Pense em todas as ferramentas. Temos muitos irmãos aqui que trabalham com muitas ferramentas, tipos diferentes de ferramentas, que o trabalho deles não seria possível se não fossem algumas invenções, algumas criações do homem. E resumindo, eu posso dizer que tudo que o ser humano criou até hoje, tudo que foi criado, foi para quê? Para nos servir de alguma forma. Tudo que o ser humano cria é para ser utilizado por ele em algum serviço, é para lhe servir de alguma forma. Toda a criação
ela existe para servir a quem a criou. Toda a criação. E assim como a humanidade criou muitas coisas para servi-la de alguma forma, a humanidade foi criada também. E se toda a criação serve para oferecer algo, para servir ao Criador, para que você acha que serve a humanidade? Para que nós existimos? Não é algo meio simples da gente imaginar? Como uma criação, a gente veio aqui e criou Deus, o homem, a sua imagem. Homem e mulher os criou. Nós somos criados por Deus, com um propósito. Nós somos criados por Deus para algo. Assim como toda a criação humana foi criada para servir ao próprio ser humano, nós somos criados por Deus para servir ao nosso Criador. Amém? E uma grande, talvez dura verdade, irmãos, é que nenhuma criação tem sentido se ela não for usada para o propósito para o qual ela foi criada. Se ela não for usada no propósito para o qual ela foi criada, ela não tem sentido. Para que serve uma TV? Para ser ligada, certo? Para você assistir. Se ela não for usada para isso, ela não tem propósito. Para que serve um micro-ondas? Para que serve uma geladeira? Para que serve o ser humano? Já parou para pensar nisso? Por que Deus nos criou? Por que Deus criou esse planeta? Por que Deus criou a natureza? Por que Deus criou o ser humano? Colocou lá no meio de um jardim? Um servo não tem propósito se não for para servir ao seu Senhor. Em João 12, capítulo 26, Jesus falou assim, quem me serve precisa seguir-me, e onde eu estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Irmãos, em Deus, nosso Criador, nosso Senhor, nosso Criador, nós encontramos o nosso propósito. Em Deus nós encontramos o propósito para o qual nós somos criados. Se você meditar um pouco ali em Gênesis, no início, você vai perceber que no início Deus ele tinha uma comunhão que a gente não conseguiu ter mais aqui. Deus ele tinha uma comunhão com o ser humano. O ser humano ele foi criado para, primeiro, adorar a Deus, para ter comunhão com Ele. Sem comunhão com Deus, irmãos, nós vivemos uma vida vazia. Não é tipo aquela música, é uma vida vazia mesmo. É uma vida sem propósito. É uma vida correndo atrás de sonhos e projetos terrenos, todos com prazo de validade. Sem Deus a gente não consegue olhar para a eternidade. Sem Deus a gente não consegue olhar adiante. Sem Deus a gente não consegue enxergar o nosso futuro na eternidade. Somente com Deus nós encontramos o nosso verdadeiro propósito. Somente com Deus nós podemos realmente saber por que nós existimos. Somente com Deus nós podemos realmente saber por que nós estamos aqui. Todos já ouviram a expressão: aquele lá ou aquela lá é um servo de Deus, uma serva de Deus. Amém? Quantos desejam ser servos de Deus? Irmãos, Deus colocou o homem no meio do jardim. Ele fala assim, cuida disso aí, domina isso, se multipliquem.
Qual que era o propósito disso? Era a gente ser como se fosse um jardineiro, né? É para a gente ser um jardineiro fiel a Deus. Era para nós vivemos uma completa harmonia com a criação e com o Criador. Por que nós não vivemos mais isso? Por que todos nós, irmãos, não vivemos mais isso? Por que nós não servimos mais para adorar e servir ao nosso Criador, ao nosso Deus? Nós perdemos isso. E hoje nós ficamos fazendo o quê? Tentando inverter os papéis. Eu até esqueci de falar, não sei se o Joãozinho colocou ali, né? Criação versus Criador. Desde que nós deixamos o pecado entrar em nossa vida, desde que o ser humano deixou o pecado entrar, nós deixamos de viver uma vida para adorar o Criador, de servir ao Criador, e passamos a viver uma vida para servir a nós mesmos. A vida do ser humano é uma busca assim, incessante por se satisfazer, uma busca por realizar seus próprios sonhos, uma busca por realizar seus próprios projetos, pela sua própria felicidade. E a gente nunca está contente, é ou não é? Você sempre quer algo mais. Se você está no ponto A e vai para o ponto B, você quer chegar no ponto C. Do ponto C você quer chegar no ponto D. E assim por diante. Nós nunca estamos satisfeitos. Nós sempre queremos mais. Em cada fase da nossa vida nós estamos buscando conquistar algo. A partir da adolescência, quando você já começa assim, ter aquela mentalidade mais desenvolvida, você começa a buscar algo, querer conquistar algo. Seja um namoro, um emprego, e assim, a bola de neve só vai aumentando. Você vai querendo mais e mais e mais, e vão anos e anos e anos, quando a gente vê o quê? Acabou a vida. A gente perde, irmãos, a consciência de que a nossa vida aqui nessa terra é limitada, mas nós não somos seres limitados, porque a nossa vida vai continuar. Amém? Amém? A nossa vida vai continuar, mas essa existência aqui não. Só que enquanto nós estamos olhando para os nossos próprios desejos, nós não olhamos para os desejos, para o desejo do Criador, do nosso Deus. Enquanto nós estamos buscando satisfazer o nosso próprio desejo, nós não estamos correndo atrás de satisfazer o desejo do nosso Senhor. Se queremos servir ao nosso Senhor, nós devemos fazer o que Ele quer, não o que nós queremos. Adão e Eva, irmãos, foram os primeiros, criados. E foram os primeiros também a deixarem o Criador de lado para satisfazer os seus próprios desejos. Em Gênesis capítulo 3, versículo 6, fala assim, Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável, para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu ao seu marido, que comeu também. Desde então, essa busca não tem mais fim. Essa busca por satisfazer os nossos próprios desejos. Todos nós temos desejos. Todos nós. E, infelizmente, quando nós abrimos a porta para Satanás, a gente abriu a porta para quê? Para o pecado na nossa vida. E o problema não é nós termos desejo. O problema é nós cedermos ao nosso desejo, mesmo sabendo que ele é errado muitas vezes.
Mesmo sabendo que o nosso desejo é algo errado, assim como Eva, como Adão fizeram, nós acabamos cedendo muitas vezes. Nós acabamos fazendo algo que acaba nos distanciando do nosso Criador, do nosso Senhor muitas vezes. Que acaba quebrando a nossa comunhão com Ele, a nossa harmonia com Ele. Em Isaías, capítulo 59, versículo 2, fala assim: mas as suas maldades separam vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Em Isaías, mesmo capítulo, no versículo 12 e 13, fala assim: porquanto são muitas as nossas transgressões diante de ti, e os nossos pecados testemunham contra nós. As nossas transgressões estão sempre conosco, e reconhecemos as nossas iniquidades. Rebelar-nos contra o Senhor e traí-lo, deixar de seguir o nosso Deus, fomentar a opressão e a revolta, proferir as mentiras que os nossos corações conceberam. Desde que o homem pecou, desde que aquele casal abençoado pecou lá no início, eles se envergonharam. Eles viviam ali em perfeita harmonia, eles viviam luz. A palavra fala, né? Mas eles só tiveram vergonha depois que eles erraram. E aí já o que eles fizeram? Já se esconderam de Deus. Aquela comunhão perfeita já foi quebrada. Hoje nós vivemos assim, muitas vezes, nos escondendo de Deus, trocando Deus pelos nossos próprios interesses, trocando Deus pelos nossos próprios desejos. Nós tentamos usar de toda a nossa inteligência, de toda a nossa artimanha para justificar o nosso estilo de vida, para justificar uma vida distante de Deus, para justificar uma vida em busca dos nossos próprios desejos, por justificar uma vida pensando apenas em nós mesmos, pensando antes de tudo em nós mesmos. Apenas de toda a criação, né, que a gente tem conhecimento através da palavra de Deus, duas criaturas, né, se rebelaram contra o Criador. Primeiro foram os anjos, depois o ser humano. Em Isaías capítulo 14, versículo 12, fala assim: como caísse desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como fosse cortado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Você vê que eu até converso bastante com o pastor, eu falo: pastor, não pode, né? Como que Satanás se rebelou contra Deus? Ele vivia, tá certo, nós vivemos aqui na terra, né? Nós temos muitas coisas ruins aqui, mas Satanás ele vivia num ambiente perfeito. Mas algo brotou dentro dele, um desejo que foi maior do que a vontade dele de servir ao Criador, foi maior do que a vontade dele de satisfazer a vontade do Criador. E quando ele vem tentar a mulher lá no jardim, quando ele faz a mulher e o homem errarem, pecarem, desobedecerem a Deus, foi isso que ele despertou. Foi através do desejo, ele pegou o caminho ali. E é isso que ele tenta fazer conosco hoje. É isso que ele tenta fazer comigo, é isso que ele tenta fazer com você. O que ele quer? Ele viu que para ele deu errado, né? E o que ele quer é levar a humanidade junto para o buraco, literalmente. E ele usa o desejo do nosso coração. Como eu falei, não é errado ter desejos, o errado é mesmo você sabendo que aquele desejo vai te afastar de Deus,
Mesmo você sabendo, mesmo eu sabendo que aquele desejo não é algo que Deus quer para nós, não é algo que agrada o coração de Deus, não é algo que vai trazer bons frutos, mesmo assim eu ceder aquele desejo. Esse é o meu erro. Jeremias capítulo 17, versículo 9: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Provérbios capítulo 4, versículo 20: meu filho, escute o que lhe digo, preste atenção às minhas palavras, nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Amém? É através, irmãos, dos nossos desejos que nós abrimos a porta para o pecado. É através dos nossos desejos que nós abrimos a porta para o pecado e fechamos a porta para Deus em nossa vida. Se você parar e perceber, existem muitos deuses, muitas religiões que o próprio ser humano criou. O ser humano criou deuses na natureza, nos astros, nos próprios seres humanos, mas tudo com o intuito do quê? Que esses deuses lhe servissem. Como eu falei no início, a criatura, ela é utilizada para servir ao Criador. Perceba que quando o homem queria chuva no tempo certo para a colheita, o que ele fazia? Ele criava um Deus lá para ele adorar, para aquele Deus abençoá-lo. Era tudo como uma barganha. Para pedir comida, para pedir saúde, para lhe abençoar, ou seja, para lhe servir. O homem criou muitos deuses. Se você for buscar sobre essa informação, existem muitas religiões hoje catalogadas e muitos deuses em toda a terra. Mas o que eu posso dizer, irmãos, que um Deus que existe para servir a criação não é um Deus de verdade. Você pode falar para mim, mas Jesus morreu, mas Jesus estava servindo o Criador. É inverter os papéis. A criação existe para servir ao Criador, não o Criador para servir a criação. O Criador existe para ser servido pela criação e não o contrário. Quando falam Deus, nós já sabemos de quem se trata, é ou não é? Precisa falar algo mais? Quando fala Deus, você já sabe quem é. Do Criador. É Deus. É alguém que existe antes do tempo, antes do espaço, antes do universo. É alguém que nos criou para nós lhe rendermos adoração e termos comunhão com Ele. Como a gente pode pedir que Ele nos sirva? Como a gente pode pedir que Deus esteja lá de plantão, né? Para saciar os nossos desejos? Já falei aqui antes, né, que a gente muitas vezes trata Deus como o gênio da lâmpada. Não tem coisa mais errada, irmãos, que nós possamos fazer. A questão é que Deus ele já quer nos abençoar. Não é errado a gente pedir as coisas para Ele nos abençoar, pedir as bênçãos dele. Sabe por quê? Porque Ele já nos abençoou. Se você ler lá em Gênesis capítulo 1, a continuação do que a gente leu no versículo 28, vou ler desde o 27. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, o homem e a mulher os criou.
e Deus os abençoou. Por que a gente fica correndo atrás das bênçãos de Deus? Deus me abençoa aqui, me abençoa isso, me abençoa isso. E Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu. O Criador sabe do que você, do que eu precisamos. O Criador, Ele sabe do que a humanidade precisa. Mas você já percebeu que quando a gente vai orar, falo isso por experiência própria, começa a orar, Deus, preciso da Tua presença, 5 minutos depois, no máximo, você já está orando assim: oh Deus, preciso que o Senhor abençoe tal coisa, preciso que o Senhor faça isso. Deus, eu preciso que é assim, eu preciso que é assado. Bom, Deus já sabe do que você precisa. O Criador, Ele sabe do que nós, como criação, temos necessidade. Em Jeremias capítulo 29, versículo 11, olha o que ele fala para Israel: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz, não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. A questão é que nós não queremos o que precisamos, nós queremos o que desejamos. A criança, ela não quer comer legumes, algumas até querem, mas o que ela quer comer? Batata frita, doce. Deus, Ele sabe do que nós precisamos, só que a gente não pede para Deus o que nós precisamos. A gente acha que precisa daquilo que a gente está pedindo, mas muitas vezes a gente está pedindo uma batata frita para Ele, muitas vezes a gente está pedindo doce para Ele, e Ele sabe que o que a gente precisa são legumes. Ele sabe do que a gente precisa em nossa vida. Mateus capítulo 6, versículo 31. Portanto, não se preocupem, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Preste bem atenção. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Amém? Deus sabe mais do que eu, do que você, do que eu preciso e do que você precisa. E eu não falo isso para esse instante, para esse agora, é para toda a nossa vida. Sabe aquele sonho que a gente tem, aquele projeto? Deus sabe se é disso que você precisa. Deus sabe se é disso que nós temos necessidade, que eu tenho necessidade de você. Mas nós não queremos o que nós precisamos, nós queremos o que nós desejamos. Eva precisava daquele único, bendito fruto. Era o único que ela não podia. Ela precisava daquilo? Adão precisava daquele fruto? Não. Então por que eles comeram? Eles desejaram. Mesmo sabendo que aquilo era errado, o desejo foi mais forte. Muitas vezes, o nosso desejo nos leva a comer o fruto. Mesmo a gente sabendo que aquilo ali vai nos afastar de Deus. Muitas vezes nós até nos revoltamos com Deus. Porque a gente pede, e Deus não nos dá. Porque a gente quer e ora. Não, estou fazendo aqui uma campanha, estou fazendo aqui propósito com Deus. E não, Deus vai me abençoar, eu quero. Deus olha assim. Que ideia. Nós nem sabemos, nós nem perguntamos se é aquilo que Ele realmente quer para nós. Se é aquilo que realmente nós precisamos na nossa vida. Mas a gente quer.
como se Ele tivesse a obrigação de nos servir, como se Ele não soubesse o que a gente realmente precisa. Bom, será que você precisa tanto do que tem pedido a Deus? Será que esse projeto, será que esse sonho é o que Deus tem para você? Não estou falando para você desistir dos seus projetos, dos seus sonhos. O que eu estou falando é que vale muito mais a pena investirmos a nossa vida, investirmos as nossas energias, a nossa força nos planos de Deus para nós. Nos planos que Ele tem para nós. Porque antes de tudo nós existimos para fazer a vontade do Criador, para adorá-lo com a nossa vida, com nossa existência. Lá em Mateus capítulo 6, cita isso direto aqui. Busque primeiro o reino de Deus. Só faltava estar escrito assim, ó: todas as outras coisinhas que vocês acham que precisam, eu dou para vocês. Isso daí é fácil. Mas busque primeiro o reino de Deus. Antes o Criador, depois a criação, depois nós. Como aquela expressão, não coloque o cavalo, a carroça na frente do cavalo. Antes, irmãos, busque primeiro o reino de Deus. Busque primeiro o Criador. Todas as outras coisas serão acrescentadas. A gente precisa entender que o protagonista na nossa vida, na nossa existência, é Ele. É o Criador. Não somos nós. E hoje, até mesmo assim, pessoas que acreditam em Deus, acreditam na palavra de Deus, acreditam que a nossa vida não deve girar em torno dele, deve girar em torno de nós mesmos. Acredita que o nosso Deus está lá para nos servir. Porque a gente fala na nossa mente assim: eu preciso de Deus, precisando de Deus, estou precisando ir na igreja, minha vida está uma bagunça, estou doente, tenho que ir lá para ser curado. Eu estou falido, não tenho, preciso ir lá para ter prosperidade. Meu casamento está destruído, preciso ir lá para ter restauração. Irmãos, nós precisamos ir para Deus para adorá-lo, para buscar o reino dele em primeiro lugar. Não é para pedir as bênçãos dele, não é para ir até Deus pensando em nós. Não, 1000 vezes não. Tem que ir até Deus pensando em Deus, amém? Pensando no reino dele em primeiro lugar, pensando nele sempre. Ele vai cuidar da nossa vida, mas a gente precisa colocar Ele em primeiro lugar. Como eu disse, não é errado a gente pedir as coisas e esperar que Deus nos abençoe. Não é errado. O errado é colocar nossas forças, a nossa energia na busca por nós mesmos, por aquilo que a gente quer, pela nossa vida, pelas nossas vontades. Busque primeiro o reino dele. 99,9% dos nossos problemas e das coisas que nós pedimos para Deus, nós não vamos nem precisar pedir, se a gente colocar o reino dele em primeiro lugar. Se a gente colocar a vontade dele em primeiro lugar, você não vai precisar se preocupar com a grande, absoluta maioria das coisas com as quais você tem se preocupado. Tem andado ansioso, tem esquentado a cabeça, tem ficado preocupado.
99,9% do que te causa preocupação não vai existir se você colocar o reino dele em primeiro lugar, se você buscar a vontade dele em primeiro lugar. Como eu disse no início, irmão, tudo isso que eu estou falando aqui, primeiro veio aqui. Eu estou no mesmo barco. Todos nós estamos no mesmo barco. Precisamos parar, irmãos, de querer um Deus pessoal, né? Para nos satisfazer. Parece que a gente começa a orar lá e pensa assim: não, Deus vai me abençoar. Preciso, Ele vai me abençoar. Amém, Ele já abençoou, não viu que Ele abençoa? Então mas a gente precisa parar de querer um Deus pessoal para nos satisfazer. Precisamos passar a querer um Deus pessoal para adorarmos, para termos comunhão, para nos prostrarmos diante dele e apenas falarmos assim: o Senhor é meu Deus, o Senhor está acima de todas as coisas, o Senhor é digno de toda adoração e somente o Senhor. Mateus capítulo 6, versículo 6 fala assim: mas ao orar, entre no seu quarto e fechada a porta, olha o seu pai que está em secreto, e o seu pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. Está vendo como Deus abençoa? E orando, não usem as repetições como gentios, porque eles pensam que por falar muito serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam, antes mesmo de lhe pedirem. Amém? Antes mesmo de lhe pedirem. Sabe, tudo isso que você tem pedido para Deus, Deus me abençoe. Sabe aquela lista? Desenrola assim, aquela lista de desejos e pedidos para Deus? Deus já sabe tudo. A nossa existência, não o que nós vivemos aqui, não o que nós vamos viver amanhã apenas, mas a nossa existência. Deus, Ele é fora do tempo, dessa nossa noção, de tempo. Deus, Ele não vive no nosso passado, no nosso presente, no nosso futuro. Ele é fora disso. Ele olha para a nossa existência por completo. Ele sabe do que a gente precisa. Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. João capítulo 4. Tem um palavrão, se esse João coloca aí, palavrão que se chama antropocentrismo. A gente vai estudar, lá na escola, a gente ouve falar disso, você vai estudar na faculdade. Surgiu lá mais ou menos, irmãos, quando descobriram aqui a nossa terrinha, mais ou menos no fim da Idade Média. Um pensamento, que coloca o ser humano no centro do universo. Pare e perceba. Pare e perceba. No mundo espiritual, o que isso significa? Que tudo que existe foi concebido, desenvolvido para a satisfação humana. Esse é mais ou menos o pensamento desse palavrão aí. Considera que a humanidade, o ser humano, ele deve estar no centro da criação, no centro de tudo gira em torno dele. E até hoje a gente traz resquícios disso. Mesmo nós acreditando em Deus, Deus soberano, Deus que é acima de todas as coisas, de todos nós temos lá no fundinho aquele pensamento que gira em torno de nós. Toda a criação existe para satisfazer ao Criador. Nós existimos para satisfazer a Ele. Acreditar que
A existência gira ao nosso redor, o ser humano, é como acreditar que o Sol gira em torno da Terra. A Terra era o centro do universo, até onde se tinha o conhecimento. Só que se você parar para pensar assim, essa relação que existe ali, o que a Terra oferece para o Sol? Nada. Sem a Terra, o que acontece com o Sol? Nada. Com a Terra, o que acontece com o Sol? Nada. E agora sem o Sol, o que acontece com a Terra? Não existe. Não existe vida. Não existe vida sem o calor do Sol. A Terra é beneficiada pelo calor do Sol. Mas não é por isso que a gente pode dizer que o Sol está ali, girando ao redor da Terra. E o Sol está ali, existe apenas para satisfazer a Terra. Apesar, irmãos, de nós somos abençoados pelo nosso Deus, apesar de a gente receber o seu calor, a sua vida em nós, somos nós que devemos servir. Nós somos abençoados, nós somos criados, nós somos benditidos e abençoados por Ele, pela sua soberania, porque Ele quer, porque Ele quis. Ele não tem obrigação de nada. Nós sim temos obrigação de adorá-lo com a nossa vida. Nós sim temos a obrigação de colocar Deus no centro. Não somos nós. Ele é o centro de tudo. Ele deve ser o centro de tudo. E sem seu calor, sem sua luz, simplesmente nós não existimos. Jesus falou assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Costumo dizer assim que falar de uma pessoa, está vivendo sem Deus, cara. O cara lá está vivendo sem Deus, é um erro. Sem Deus nós não vivemos. Sem Deus nós existimos apenas. Para ter vida, a gente tem que ter o Sol no centro. A gente tem que ter Deus no centro da nossa vida. Jesus falou assim: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Quando ele falou isso, ele não estava pensando apenas nisso aqui, apenas na nossa vida terrena, mas na nossa existência, na nossa eternidade. Jesus veio para que a gente pudesse restaurar a nossa comunhão com o Criador. Jesus veio para que a gente tenha uma vida em abundância. O que é essa vida em abundância? É uma eternidade ao lado do Pai. Que a gente possa ter isso restaurado em nossa vida. A vida de Jesus foi para o Criador. Ele veio, morreu, porque esse era a vontade do Pai. Ele deixa isso bem claro. Se possível, afasta de mim esse cálice, mas antes de tudo, seja feita a tua vontade. Isso é buscar o reino de Deus acima de todas as coisas. Isso é buscar o reino de Deus acima do nosso. É estar disposto a largar a sua vida por Deus. Porque senão você está disposto a largar a Deus por sua vida. Como se existisse uma balança, né? A minha vida está de um lado, os meus desejos, né, estão de um lado, e Deus do outro. Para que a minha vida cresça, Ele diminui. Para Ele crescer, eu preciso diminuir. A minha vida precisa diminuir. As minhas vontades, o meu egoísmo,
Os meus desejos precisam diminuir. Mas a grande sacada, irmãos, da vida do ser humano é alinhar os seus pensamentos com o que Deus quer. É viver uma comunhão onde você viva, onde eu viva aquilo que Deus quer para mim. Onde o meu desejo seja o desejo de Deus na minha vida. Essa é a grande sacada. Porque Ele quer nos abençoar. Irmão, irmã, chega de dar murro em ponta de faca, como a gente faz muitas vezes. Chega de lutar contra o Criador, viver uma disputa, um cabo de guerra. Deus, Ele nos ama, senão nós nem aqui estaríamos. Deus, Ele nos perdoa a ponto de enviar Jesus para morrer por nós, para nos salvar, mesmo depois de nós termos deixado a nossa comunhão com Ele, desobedecido. Ele enviou o Filho dele para restaurar essa comunhão. Ele enviou o Filho dele para... Nossa, Deus amou o mundo de tal maneira, a palavra da Thaís ontem. Pense, Deus, Ele nos criou, nós nos rebelamos contra Ele, mesmo assim Ele nos amou de tal maneira que Ele enviou o Filho dele para morrer por nós numa cruz, para que a gente possa ter essa restauração, essa comunhão restaurada com Ele, para que a gente possa viver na eternidade com Ele. Aquele jardim que a gente tinha perfeito aqui, a gente não vai viver mais aqui. Esqueça. Esse mundo jaz no maligno. Aquela vida perfeita, aquela comunhão perfeita, a gente vai viver lá na eternidade com Ele. E é por isso que Jesus veio, morreu numa cruz, para que a gente pudesse ter acesso a isso. Não lute contra Deus. Lute contra o que te afasta de Deus. Lute contra aquilo que você sabe que te distancia de Deus. Eu costumo falar com o pessoal, da minha célula. A gente tem muitas oportunidades ao longo da vida e decisões para tomar. Aí a gente se pergunta, será que é de Deus? Será que é o que Deus tem para mim? Cara, vou trabalhar em outro lugar lá, vai me pagar o dobro. Primeiro, pergunta assim: isso vai te aproximar de Deus? Ou isso vai te distanciar de Deus? Matou. Batata. Deus, Ele nunca vai te dar algo para te afastar dele. Jamais. Jamais. Quem é que quer nos afastar de Deus? Satanás. Só ele que lucra com isso. Nós não lucramos, Deus não lucra, Deus não quer isso. Por isso, busque aquilo que te aproxima de Deus. Porque somente nele nós encontramos nosso verdadeiro propósito. Somente numa vida com Ele nós somos completos, nós somos realizados. Deus quer que o ser humano viva bem. Deus não criou o ser humano para viver essas mazelas que nós vivemos hoje na nossa sociedade. Ele os criou e os abençoou, a palavra fala. Nós vivemos todas as coisas ruins que nós vivemos hoje, foi porque a gente abriu a porta para o pecado, porque a gente decidiu escolher satisfazer o nosso desejo, ao invés do desejo do Criador, de obedecer ao Criador. Por isso, irmãos, é tempo de voltarmos a nos encontrar toda tarde com o Criador, como era lá no início, antes do erro, antes do pecado. A palavra fala que Deus ele vinha toda tarde se encontrar com o homem.
É tempo da gente voltar. É tempo da gente restaurar essa comunhão. Só você pode restaurar isso na tua vida. Tá vendo como deu uma balançada? Tudo isso que aconteceu, a gente ficou sem culto, a gente ficou sem poder nos reunir. Tudo isso aqui faz parte. Mas a tua comunhão com Deus tem que ser diária. A tua comunhão com Deus tem que ser na tua casa. É chovendo molhado falar isso, né? Mas se Deus está nos falando ainda hoje isso, é porque a gente ainda precisa ouvir. É porque a gente deve ouvir. Se amanhã a gente não puder mais se reunir, se amanhã não tiver mais célula, se amanhã não tiver mais culto, e aí? Como que fica? Como que ficamos? Nós não podemos depender de outras pessoas. Nós nos fortalecemos juntos, mas cada um deve buscar a sua comunhão com Deus. Cada um deve buscar se encontrar com Deus. E quando nós estivermos juntos, um fortalecer o outro. É por isso que nós vivemos aqui em comunhão. É por isso que nós vivemos juntos. Mas não substitui a minha vida com Deus, pessoal. Tempo da gente confessar o nosso pecado. Que a partir do momento que Adão e Eva, eles erraram, o que eles fizeram? Se esconderam do Criador. E aí quando Deus chegou para falar com ele, homem, o que você fez? Ele já se justificou, né? Foi essa mulher aí que o Senhor me deu. Em nenhum momento fala ali que Adão falou assim: eu errei, Deus, perdão. E até hoje, irmãos, nós fazemos isso muitas vezes. Nós sabemos que há de errado. Nós sabemos aquilo que fazemos que nos distancia do Criador. E mesmo assim nós tentamos justificar as nossas ações. Mesmo assim nós tentamos o quê? Nos esconder. Não há vida sem Deus. Não há vida longe do Criador. Não há propósito para a criação longe do Criador. Vamos ficar em pé? Fechar nossos olhos. Irmãos, eu quero que nesse momento, assim, que você reflita a sua vida. Reflita a sua existência. Feche seus olhos e comece a falar com Deus. Qual o propósito que você tem seguido na sua vida? Quem você tem buscado satisfazer com a sua vida? Com as suas decisões, com os seus projetos, com os seus sonhos? Quem você tem buscado satisfazer? Muitas vezes nós falamos que estamos buscando a vontade de Deus. Muitas vezes nós tentamos nos enganar, nos justificar, falando que a gente está fazendo a vontade de Deus, mas na verdade a gente está fazendo aquilo que a gente acha que é. Bom, quantas vezes
nós oramos e perguntamos para Deus: Deus, é isso que o Senhor quer? Mas com o coração realmente disposto, com o coração realmente disposto a abrir mão, se Deus falar não, não é isso que eu quero. Com o coração realmente disposto a falar assim: vou ter que deixar de lado esse projeto, porque não é o que Deus tem para mim. Jesus, ele chegou a falar para o Pai: Pai, se possível, eu não quero viver isso, mas não desfaça da tua vontade. Irmão, será que você está disposto a buscar o reino de Deus em primeiro lugar? Quantas e quantas vezes nós ouvimos essa palavra? Mateus 6,33: busque primeiro o reino de Deus. Busque primeiro o reino de Deus. Então, Deus não te impede de buscar o teu sonho. Deus não te impede de buscar o teu projeto. Mas busque primeiro o reino de Deus. Em primeiro lugar é o reino dele. Você pode começar a orar? Bom, se você tiver que pedir perdão, peça perdão para Deus. Se você tiver que falar: Deus, reconhecer que tem uma direção errada, mas fale você com Deus. Abra o teu coração para Deus. Pai, que à medida que nós nos entregamos para o teu reino, o Senhor já vai cuidar de tudo aquilo que a gente precisa. Que à medida que nós buscamos o Senhor em primeiro lugar, o Senhor vai nos abençoar. Pai, que cada um deseje em seu coração satisfazer o Senhor, o Criador, antes de si mesmo. Deus, que cada um tenha alinhado, em nome de Jesus, os seus pensamentos, os seus sonhos, os seus projetos com os do Senhor. Os projetos de vida, os sonhos de vida, Pai, para que eles não se limitem apenas a essa vida, Pai, mas que em nome de Jesus, Pai, a gente sonhe com a eternidade ao seu lado. Em nome de Jesus, que a gente sonhe, Pai, em passar toda a eternidade adorando ao Senhor. Que a gente sonhe em passar toda a eternidade, Pai, prostrado diante do Senhor, em comunhão com o Senhor, Pai. Deus, que a gente não tire os nossos olhos do que é eterno, Pai. Que a gente não tire, Pai, os olhos do que é eterno por desejar o que é terreno, mas que nós estejamos dispostos a abrir mão, Senhor, da nossa vontade, do que é terreno, do que é limitado, do que tem prazo de validade, Pai, pela Tua vontade, pela eternidade em nossa vida. Tenha misericórdia de nós, Pai. Tenha misericórdia de nós. Ajusta o nosso foco, Pai, e nos faz caminhar cada dia mais em direção ao Senhor, em direção, Deus, à Sua vontade, em direção àquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Feche os olhos por mais um momento. Pai, quero abençoar a Tua igreja. Quero abençoar a semana, Pai, da Tua igreja. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o Seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti o Senhor levante o Seu rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus. Amém? Irmão, tenha uma semana abençoada.